Amém. Jesus é o Senhor. Louvamos ao Senhor por essa reunião. Como os irmãos já viram, apaguei todos aqueles dados que tinha, aquelas informações, para a gente não vamos começar novamente. Eu quero só apenas com essas informações, né, com essas visões aqui, trazer para nós, irmãos, como nós falamos no domingo, nos despertar para o que nós estamos vivendo agora. E para que você e eu possa fazer uma pergunta: vale a pena continuar vivendo da maneira que eu estou vivendo? Vale a pena ainda investir em algo que está prestes a acabar? Um preço vai ser pago por você, isso é fato. Você pode pagar caro para ir para o reino, como também você pode pagar caro para ir para a grande tribulação. Tudo é um pagamento. E para onde você quer ir? Para onde eu quero ir? E nessa noite eu quero, ainda vamos continuar, irmãos. Os irmãos lembram qual é o tema desse aperfeiçoamento agora atual? Nós falamos sobre a economia de Deus, mas nós temos um tema. Não, nós já mudamos. Já está com 2 semanas que nós mudamos. O tema desse aperfeiçoamento é um viver segundo a vontade de Deus. E isso, dentro do Evangelho do Reino, é a justificação. Justificação é a prática da justiça. Prática de justiça, ou seja, é você fazer um trabalho, uma obra que esteja de acordo com a vontade de Deus. Não é apenas fazer. Vou dar um exemplo. Aqueles homens, diz que muitos naquele dia vão chegar para o Senhor e dizer: Senhor, nós não temos profetizado em teu nome? Não profetizamos em teu nome? Eu pergunto, eles faziam ou não faziam obras? Fazia. Mas o que eles estavam fazendo estava de acordo com a vontade de Deus? Não. Está vendo? Estava fora do encabeçamento. Não tinha a direção de Deus. Não tinha uma ordem de Deus. Então, nós, irmãos, o desejo de Deus é trazer todas as coisas para debaixo do encabeçamento de Cristo. Essa é a vontade de Deus. Então, se nós não tivermos debaixo do encabeçamento de Cristo, sendo a nossa vida direcionada por Ele, tudo que nós fizermos, por melhor que ela seja, como esses homens que profetizavam, que curavam, que expulsavam demônios, e Deus vai chegar naquele dia e dizer assim: eu não conheço vocês. Essa palavra conhecer, em Mateus capítulo 7, os irmãos, é bom sempre que os irmãos anotar esses detalhes. Essa palavra, eu não vos conheci. Quem quiser lá riscar e colocar do lado, como eu faço também, é interessante. Eu não vos aprovei. Então, amados, não vos aprovei. Então não é fazer. Não é questão de fazer. Caim também estava fazendo. Mas a Bíblia diz o quê? Não me agradei de você e nem da sua oferta. Primeiro é a pessoa que agrada a Deus. Quando os Tessalonicenses, os da Macedônia, eles ofertavam, vamos ver isso? Eu quero ver se eu tenho até 9 horas e ali está parado. Quem tiver um relógio aqui para me emprestar, meu irmão, por favor. 2 Coríntios, pronto, amém. Não, 8h50, 55, 2 Coríntios, tem meia hora, 2 Coríntios, irmãos, capítulo 8. Segunda Coríntios, capítulo 8. Deixa eu olhar aqui.
Capítulo 8, versículo 4. Versículo 3. Fala assim. Porque eles, 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 3. Porque eles, os macedônios, testemunho eu, na medida de suas posses, e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se, olha aqui, irmão, o princípio é esse. O irmão não achou não foi, amado? Edinho, ajuda ele ali. Oi? Amém. 2 Coríntios, capítulo 8, versículo... Estou no versículo quanto? Estou em que versículo agora? 5, é? Amém. Estou só testando vocês. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmo primeiro. A quem? Ao Senhor. Primeiro, irmãos, eles se entregaram ao Senhor. Porque se você não se entrega, se o seu viver não aprova, ele consequentemente não aprova a sua oferta. Primeiro ele tem que se agradar de você. Você tem que se entregar. Caim, ele ofertava também ao Senhor. Mas a Bíblia diz assim, que Deus não aceitou porque as suas obras eram más. O que é obra má? É uma obra proveniente do maligno. Aí assim, eita, então deve ser uma obra, como, por exemplo, de roubo, de homicídio. Não era isso. Irmãos, obra que provém do maligno, sabe o que é? É uma obra que provém do seu ego. Tudo que provém do nosso ego, irmão, Deus reprova, não aprova. Nós já compreendemos isso? Precisamos compreender. Deus, ele não aprova de Charles. Tudo que provém do nosso ego, ele é aliado de Satanás, irmãos. O nosso ego tem um animal que tem dois aspectos, o Behemoth e o Leviatã. Ele tem aquele aspecto bom de querer ajudar, de fazer as coisas direitinho, mas é do ego. Esse ego, a fonte dele, sabe qual é? É a árvore do conhecimento do bem e do mal. E essa árvore, o que ela produz? Essa árvore, o que ela produz? Morte. O Senhor disse que quando você comer dela, você morre. Então, não tem, irmãos. Então, a gente quer fazer uma oferta que agrada ao Senhor, quer fazer algo que agrada ao Senhor e Deus aprove, tem que fazer segundo a sua vontade. Tem que estar alinhado com a vontade dele. E tá aí a pergunta é, nós já conhecemos qual é a vontade do Senhor? Se você não sabe ainda, o que a Bíblia orienta, que nós falamos domingo, procure compreender qual é a vontade do Senhor. Precisamos procurar compreender qual é a vontade do Senhor, né? E isso às vezes gasta tempo para nós. Vem da consagração. Quando os irmãos quiserem falar alguma coisa, irmão, está aberto para qualquer irmão, viu, Charles? Não atrapalha. O irmão quer falar, até versículo que esteja de acordo aqui, que complemente, os irmãos pega o microfone e pode falar. Viu? Amém. Senhor Jesus. Tá ouvindo, irmãos? Tá. Né? No caso, Paulo, ele fala que, quando ele fala em Romanos 12, a necessidade do rogo, né, que era para que eles se consagrassem, e o final era para que eles pudessem conhecer qual era a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Isso vem por meio da consagração. Amém. Né? E acerca da questão da pessoa, né, o Senhor dá o exemplo que quando a pessoa vai fazer a oferta, e se souber que tem um irmão que tem algo contra você, aí o Senhor diz, olha, deixa a sua oferta aqui, espera aí um pouquinho, vá lá se resolver com o seu irmão, e depois você volta, tá bom? Que eu vou aceitar, mas até agora nem a oferta eu não aceito.
Vá. Nem a oferta e nem você. Por que Deus não aceitaria aquela oferta de Charles? Porque a pessoa não agradava, não era? Então, assim, você tem um problema com seu irmão, você tem um problema com seu irmão, então você tem um problema com Deus. Sim, sim. Se você tem um problema com seu irmão, você tem um problema com Deus. Aí, como é que você se reconcilia com seu irmão? Não, quando é que você se reconcilia com Deus? Se reconciliando com o irmão. Amém. Não é assim que o princípio que Deus colocou, disse, quando você perdoar, o vosso Pai perdoará. Se você não perdoar, o vosso Pai não perdoará. Então a maneira de nós nos reconciliarmos com Deus é se reconciliando com o irmão. Então, se você não está agradando a Deus, você não oferte não lá. Porque a sua oferta é que nem uma vez eu fiquei questionando assim a mim mesmo. Senhor, será que eu estou lá, está lá no altar do Senhor, um monte de oferta minha que o Senhor não aceitou? Às vezes, fico levando a oferta, colocando a oferta lá, será que só está lá amontoando e Deus não aceitando, eu sou lá amontoando, e quando chegar naquele dia, você achando que estou bem na fita, né? Pode falar, você quer completar? Complete. Essa questão, né, do princípio, né, que a gente vê que essa questão do princípio do perdão é que quando o filho pródigo ele peca, né? Tem muitas pessoas que desconsideram o fato de ter que se reconciliar com seu irmão. Sim. Mas veja que o arrependimento do filho pródigo, ele viu logo. Pequei contra os céus e contra o Pai. Né? Então, quando pecamos, precisamos pedir perdão ao nosso irmão, né? E ao Senhor. Não é só Amém. pedir ao Senhor, não, o Senhor já me perdoou. Mas eu tenho que me reconciliar com meu irmão. Amém. Então, irmãos, aqui o princípio é, primeiro eu me oferto ao Senhor. Primeiro me oferta aqui é o quê? É consagração. Não é isso? O título que nós iniciamos o Evangelho do Reino o primeiro item é consagração. Se nós quisermos chegar, irmãos, na glorificação, na entrada em Deus, na entrada na glória, o primeiro item é que nós temos uma vida consagrada. Uma vida consagrada, ela me leva a ter um viver que de fato agrada a Deus. Se eu não me consagro, nada de mim é eliminado, nada do meu ego é eliminado, e eu nunca vou ter um viver que de fato agrada ao Senhor, que esteja de acordo com a sua vontade. E eu falei isso aqui, mas eu quero. Então, nós estamos falando que, será que vale a pena investir ainda, irmãos? Ainda continuar nessa carreira para conseguir muitas coisas ainda nessa terra? Que não seja porque o problema não está em você correr uma carreira para conquistar alguma coisa. O problema é que quando essa carreira que você corre é apenas para si. Porque o Senhor diz assim, que, deixa eu ver, é Mateus 5, né? Quando ele fala Mateus 5, do tesouro acumular. Não é isso? Ou não? Né, Pindoba? É Mateus 5, é 6. Eu 6. Pronto, amém. Mateus, eu estou só testando. Oh, yeah. É para ver se os irmãos de fato tá. Olha, a lei de irmã Jane está dizendo melhores, viu? Irmãos, Mateus capítulo 6, versículo 19. Vê se você consegue perceber qual é o problema aqui. Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento. Mateus capítulo 6, versículo 19. O irmão deixa eu olhar aqui, a irmã Joselita pode ler para nós. Amém. 6,19, né? 6,19, isso. Amém. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Amém. Amém. Os irmãos conseguem detectar qual é o problema aqui? Não está em acumular apenas. O problema aqui, irmãos, é quando eu acumulo para mim mesmo.
não acumulei para vós. Então, quando o que você adquire é apenas para você, aí tem um problema. Mas quando o que você adquire é a sua intenção, é a igreja, é cooperar com a igreja, é compartilhar isso que você está ganhando com a igreja, então isso não é um problema. Você pode adquirir bens, você pode correr, porque o seu intuito é com os bens, seus bens, edificar a igreja. Mas o problema aqui é quando você corre por causa da sua própria casa, é para conseguir coisas para você. Esse é o problema. Por isso, que aí a pergunta é, vale a pena? Por quê, irmãos? Porque, o que é que diz aí, irmão? O microfone para o amado ali. 2 Pedro, perto de Apocalipse, 2 Pedro, capítulo 3, capítulo 3, esse versículo aqui. Versículo 8. Aí eu quero explicar isso com vocês aqui, ó. Pode ler, irmão. Fechou? 2 Pedro 3:8. Quero detalhar para vocês, irmãos, e mostrar para nós que essa era já está terminando. E se ela está terminando, o que nos resta é agora investir esse restante de tempo que nós temos na nossa vida em prol daquilo pelo qual você e eu fomos chamados. Um dia Deus nos conquistou para conquistar algo que talvez aqui até agora não tenha sido o foco da sua busca, da sua carreira, mas o que eu quero trazer para nós hoje, por meio da consagração e de um viver que de fato agrade a Deus segundo a sua vontade, nós possamos mudar a nossa mentalidade e a nossa busca seja de fato para aquilo que de verdade vai valer a pena. E tenha certeza, não é os estudos. Vai cooperar, pode cooperar, vai depender da sua postura, mas não é ele. Um dia isso vai passar. Não quero desanimar vocês não, mas eu quero que vocês imaginem você fazer uma faculdade com tanto esforço, irmãos, para quem é médico, para quem é advogado, para quem e tantas outras áreas. E você quando terminar a sua faculdade, com tanta alegria, agora eu vou exercer minha função. E chegar naquele período e você ficar na grande tribulação, e na grande tribulação, aquilo que você achava que ia lhe trazer um grande benefício, o anticristo diz assim, você não serve para mim mais, porque as máquinas vão fazer o seu trabalho. Todo aquele ano que você estudou, 8 anos, 6 anos, tudo perdido, que você achava que era o seu futuro, e o anticristo vai dizer assim, eu não preciso de você, porque a inteligência artificial vai fazer esse trabalho. Imagine. Senhor Jesus. Aí não é para a gente refletir? Não. Amém. 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 E fazendo isso com a motivação em buscar o reino, com o pensamento lá no alto. Não é buscar as coisas, pode buscar,
mas o coração está um coração adequado. Simões, o irmão já leu não foi? Leia, pode ler, por favor. Todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então, amém. Então eu quero explicar isso para vocês aqui, ó. Esse irmão me vê aqui? Não, né? Me vê? Ó, dividir aqui em 6 dias e o 7º. 6 dias são os 6 dias da criação e o 7º é o descanso. Um dia é como 1000 anos, ok? Então seria aqui 1000. Vamos colocar, né? Não, esse irmãos entendem, vou colocar não, perder esse tempo não. Então seria aqui 1000 anos, 2000, 3000, 4, 5, 6000 anos. Os irmãos, eu escrevi aqui, os irmãos lembram, de Adão até Abraão passaram 2000 anos. De Abraão até Cristo, mais 2000 anos. Ok? Então se passaram 4000 anos. Quando Cristo veio, ele viveu mais ou menos 33 anos e meio, segundo a história. E na sua morte ele morreu. E na sua morte, Deus abriu uma porta de salvação, tanto para os judeus como para os gentios. Existe uma profecia dentro dessa que se encaixa dentro dessa, que são as 70 semanas, cadê? Daniel 9, é do 24 até o 27, não vamos ler. E essa profecia de 70 semanas, que é uma carreira de 70 semanas, elas são divididas em 3 etapas. Com a primeira etapa, 7 anos. Desde a saída da ordem até a restauração dos muros e da cidade e do templo de Jerusalém. 7 anos, que são 49 anos. 7 semanas, perdão, irmão, 7 semanas, que são semanas de anos. Cada dia representa um ano. Uma semana, 7 anos. Então, 7 semanas serão 49 anos. Depois que eles terminam essa restauração, quando se termina a restauração da cidade, dos muros, uma outra contagem de 62 semanas. Os irmãos estão entendendo? Então, até do término da restauração até a morte do ungido. Quando Cristo ele é morto, 62 semanas, que dá 343 anos. E quando ele termina quando ele é morto, o tempo para Israel para de contar essa história. Então, a carreira é para 70 semanas, mais 7 mais 62 são 69. Mas são 70. Cadê a última semana? Quando se iniciará essa última semana? Deus parou, mas está pronto a acionar essa última semana. O que é essa última semana? É a última semana de 7 anos, que será dividido em 3 anos e meio de paz e segurança e 3 anos e meio de grande tribulação. Oi? O reinado de anticristo, exatamente. Agora, irmãos, vejam comigo. No sexto dia, o que Deus terminou? Qual foi a obra que o Senhor terminou? O homem. Amém? E esse homem, para que ele foi criado? Para que ele foi terminado para quê? Para governar. E hoje nós estamos, então se um ano é como 1000, então nós estamos vivendo o sexto 1000 anos. Que Deus está terminando de fazer esse homem para o 7º, que aqui eu quero ler com vocês, Apocalipse, quanto tempo durará esse reinado do Senhor. Apocalipse capítulo 20, versículo o versículo 4, Apocalipse 20, o versículo 4
E o versículo 6. Jadinho, é de Charles e a Karine ali, o microfone. Você lê o 4, Karine, e o Ed Charles lê o 6. Não chega não? Agora vai botar o óculos, muito bem. O 4 e o Ed Charles lê o 6. Não, 20, versículo 4. 20. Isso, 20, versículo 4. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Amém. Ed Charles, o 6. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele os 1000 anos. Amém! Então, que período ele está falando aqui, irmão? De 1000 anos. É esse aqui, ó, o 7º, o descanso de Deus. Então, você está sendo preparado hoje, nessa era agora, sabe para quê? Para reinar com Cristo durante 1000 anos, que é o 7º dia dentro desse versículo aqui, que como um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Então, nós temos 6 dias da criação e o 7º poder descansar. Nós temos 6.000 anos da criação, mas o último, o 7º, que é 1000 anos, onde o Senhor vai estabelecer o seu reino nessa terra. E você está sendo formado hoje, nos 6.000 anos, para governar com Cristo no milênio. Microfone. Quando o Senhor diz, lá na criação em Gênesis, e no 7º dia descansará, tipifica o milênio. Descanso, o milênio. O milênio, né? Exatamente, que é justamente os 6 degraus e o estrado. É verdade. Se você entende, Deus, os 6 degraus, que é os 6.000 anos que Deus está galgando, e o 7º, ele, que é o estrado, que é o lugar de descanso. Onde irmãos, né, entendem que tem que folgar no dia sábado, né? Ele não entende isso aí, né, irmão? Pronto, porque precisa de revelação, tá vendo? Exatamente. Então, os irmãos entendem, amados? Então, o que é o estrado? Estrado é o lugar onde, quando o rei senta, ele coloca os seus pés e descansa. E a Bíblia nos diz que a terra é o estrado ou o descanso dos seus pés. Porém, Deus não tem a terra ainda como um descanso. Quem vai dar esse descanso ao Senhor? Para devolver, e o Senhor terá o descanso. Quem vai trazer essa era aqui, irmãos? Quem vai trazer essa era aqui somos nós. Nós vamos trazer esse reino do Senhor para a terra. A igreja. Amém! Então os irmãos entendem? Então agora eu quero ler com você, trazer você para dentro de uma realidade. Se na morte do ungido o tempo parou e vai se iniciar com um tempo que a gente não sabe, vamos levar em conta se esses 2000 anos, irmãos, da era da igreja, da formação desse homem, onde a igreja está formando, começar na morte de Cristo. Esses 2000 anos, para Deus começar a contar na morte dele. Não, porque na morte dele é que a igreja é gerada. E nós estamos na era da igreja. Então, se começar a contar na sua morte, então, 2000 anos terminaria na onde? Se ele morreu com 33 anos, os 2000 anos terminaria em 2030 e alguma coisa, não é isso? Então, só que nós temos dentro desse tempo, que isso é a consumação, que os irmãos entendam.
esses 2000 anos é para Deus terminar a era e começar a era do reino, certo? Digamos que essa era termine no 2030, 2033, não sei. Só que dentro do término tem 7 anos, que é essa daqui, ó. Que Deus vai acionar o relógio, que não sabemos qual é o período, que ele vai acionar novamente. O povo de Israel o templo vai ser reconstruído, o povo de Israel vai começar a sacrificar no templo, mas depois, por causa da aliança que vai ser feita, a gente vai ver lá na frente mais um pouquinho, vai ser feita uma aliança, e quando essa aliança for quebrada, né, com Israel, ele vai colocar a sua imagem dentro do templo, e aí surge 3 anos e meio de grande tribulação. Aí, se nós temos 2030, menos 7 anos para terminar essa era, menos 7, daria quanto? 2030, menos 7. E quando é 2023? 2023. E quando é 2023? Só falta um ano. Aí eu pergunto para você e para mim, meu irmão. Nós temos tempo ainda? Você tem tempo, irmão? É próximo ano já. Não, não é o próximo ano. Nós estamos dizendo para nos despertar. Possivelmente, irmãos, não está tão longe essa última semana começar. E que você sabe, um ano passa muito rápido. E a gente fazendo planos ainda de conquistar isso, conquistar aquilo, que não é para dentro disso aqui, ó. Esse é o problema. O problema não é você correr, não é você conquistar as coisas. O problema é você criar raiz aqui, como se Cristo nunca voltasse. Nunca fosse voltar. Esse é o problema. É você conquistar coisa para você, que não é usado para a edificação da igreja. Aí eu pergunto, vai valer a pena? Você usufruir de tudo que você conquistou no período que a pessoa vai pedir a morte? Vai valer a pena? O microfone. Realmente interessante é que essa primeira semana, segundo, né, aí mais ou menos, começa em 2023, né? Vamos colocar 2025, para a gente estender mais um pouquinho. Porque exatamente, precisamente, ninguém sabe. Assim, se via no Senhor um homem com aspecto de 30 anos, né? Sim, isso. Aí teve mais 3 anos, né? Isso. No ministério dele. Mas tudo bem. Suponhamos que comece em 2023. Então, nós só temos a metade da semana, da última semana. Isso, porque se preparar. Porque a segunda metade já é tribulação. Tribulação, porque aqui haverá o arrebatamento, irmão. Na metade dessa semana, quando for quebrado a aliança, o anticristo quebrar a aliança, isso está em Daniel. Está em Daniel capítulo 9, nisso aqui. Por isso eu estou dizendo a vocês que essas 4 visões aqui, irmãos, está aqui a economia de Deus. Está aqui. Aí você, quando pega isso aqui e começa a passear na Bíblia, nós vamos entender que de fato Deus planejou para nós. Aí, então, aqui haverá o arrebatamento. Se a gente não aproveitar hoje, Sandra, o nosso melhor hoje para o Senhor, para a sua igreja, para o seu plano, para o seu projeto, irmãos, você vai ver que não vai valer a pena. Observe quantas pessoas lá em... Onde foi que deu aquele negócio, aquele desmoronamento? Onde foi? No Rio, não foi? Olha o quanto que as pessoas correram para conquistar algo que em segundos foi tudo embora, irmãos. Imagine na grande tribulação, que diz a Bíblia que nunca houve coisas terríveis vão acontecer nessa terra. Irmãos, a gente não sabe o que essa terra espera. Amém, Michel. Amém. Amém. Mas o meu encargo nessa noite, irmãos, é falar para nós, principalmente para mim, e a minha esposa sabe do que eu estou falando, principalmente para mim, de que eu preciso me consertar. Não é pecado não, irmãos, graças ao Senhor, mas eu preciso me consertar. Eu preciso deixar Deus trabalhar em mim, eu preciso de me transformar. E eu sei que tudo isso vai começar por uma vida de consagração. Eu preciso me consagrar ao Senhor para que de fato eu tenha um viver que vai agradar a Deus. Deus vai dizer assim, eu aprovo. Quando eu estiver fazendo, eu aprovo. E quando chegar naquele dia, o que Deus vai fazer? Eu aprovo você. Entre. Amém.
Amém. Michel, rapidinho. Eu vou encerrar aqui. Amém. E aí os irmãos compartilham, tá bom? Então, irmãos, graças ao Senhor, espero que essa tenha sido uma reunião que tenha de fato movido o nosso coração e que tenha mexido dentro de nós, para que nós possamos de fato ter um viver que vai valer a pena. Vai ter, o nosso futuro será glorioso. Amém? Jesus é o Senhor. Até a próxima reunião. Já não sou eu, mas hoje é Cristo que vive em meu ser, porque Jesus é o que preciso, enchendo o meu viver. Já não sou eu, mas